ar, o Fox Sports Rádio tá começando aí, você manda suas mensagens pra gente pelo Twitter. Olha, eu abri o Twitter agora e já tá uma explosão de mensagens, mas todos com a hashtag FS Rádio Brasil, senão eu não consigo ler. WhatsApp 011 99390 4545. A primeira informação da manhã, né? Lógico, oficialmente, o novo treinador do Corinthians é Jair Ventura. Jair Ventura, ex-Botafogo, ex-Santos, é o novo técnico do Corinthians. A informação que eu tenho com contrato até dezembro de 2019, tá? Essa é a informação que eu tenho. Nós vamos discutir isso. E o Osmar Loss caiu ontem, depois de mais uma derrota. O Corinthians não jogou nada. Pipinho falou aqui no ar ontem, o Mano ficou bravo. Pipinho e todo mundo. O Pipinho falou, o Ceará é o favorito. Mas não foi esse jogo que eu vi, não. Mas quem ganhou? Eu vi Botafogo e Cruzeiro. Ah, tá. Você nem viu o Corinthians ontem? Eu não acredito nisso. A informação que eu tenho, Pascoal... Ceará amassou o Corinthians. Pascoal, eu estava com uma informação que uma pessoa falou o seguinte para mim. Era insustentável a permanência do Osmar Loss, porque o elenco não responde às coisas que ele pede e que ele teria um jeito, assim, vamos supor, não tão simpático, não, um estilo um pouco mais marrento de ser, que, por exemplo, o Tite, quando tira o jogador, olha no olho, conversa, o Carille fazia isso, e que ele não. Aí os jogadores ficam magoadinhos e derrubam o técnico. Não, é isso? ninguém derrubou. É engraçado como não, o Corinthians como não, os jogadores não derrubaram hoje. O técnico. Não, você está falando o quê? Que um dos motivos é que o jogador... Eu estou falando que os jogadores não respondiam. Mas quer dizer, então eu acertei. Porque eu falei isso daqui há algum tempo já. Eu falei, os jogadores do Corinthians não correm pelo Osmar Loss. É que na frente das câmeras nenhum jogador vai admitir isso. Nenhum jogador vai admitir isso. Mas não corriam pelo técnico. Assim como eu disse que estavam ventilando o nome do Jair. Semana passada é o trato com o jogador. É o trato com o jogador. Mas semana passada eu falei aqui, olha. Já desde a base. Semana passada eu falei aqui, olha, o treinador, o provável treinador do Corinthians, só que eu errei o tempo. Eu falei, o provável treinador do Corinthians para 2019 será o Jair Ventura. Não imaginava que ele seria. Mas quando eu falei isso, você falou que não? Não, você falou que... Eu falei dia 24, eu falei do Luxemburgo e do Jair. E Luxemburgo nunca teve nada, zero. Peraí, nunca teve nada, vírgula. Tá bom. O Pascoal, peraí. Quando eu trouxe a informação, eu falei, pessoas próximas ao André estão ventilando o nome dos dois treinadores, aí do Luxemburgo e do Jair Ventura. Pessoas próximas ao Andrés queriam o Luxemburgo. O nome do Jair Ventura... Ventilaram o nome. Não, ventilar é uma coisa. Ventilar o Levir Coupe, ventilar Não. Os dois nomes tratados internamente lá foram esses. Bom, eu vou na minha informação, que ontem, inclusive, liguei pro Vanderlei Luxemburgo. Mas a decisão foi autocrática. Inclusive, liguei pro Vanderlei Luxemburgo ontem à noite. O Luxemburgo falou pra mim o seguinte, nunca tive qualquer ligação, nunca ninguém me procurou. O Mano não falou isso. O que eu falei aqui semana passada... Pessoas ligadas ao presidente. Semana passada, quem manda no Corinthians é o presidente do Corinthians. Ele não ouve, ninguém ouve. O futebol ouve? Eu quero saber. Eu acho que deveria. Eu acho que deveria. Semana passada eu falei aqui, olha, o técnico preferido do André chama-se Jair Ventura. Só que eu errei o tempo. Eu não sabia que ele ia mandar embora agora. Mas o que eu falei, Benja, a respeito do Luxemburgo, por mais que o Andrés ele seja centralizador, e mais uma vez ele quebrou a cara, porque ele disse que não mandaria embora o Osmar Loss e mandou, e aí o Duílio que teve que ir lá segurar o Rojão e não foi o Andrés, porque nem lá no jogo ele estava, ele não foi pro Ceará. Quando eu disse a respeito do Luxemburgo, então, mas é que tá. Mas quando a situação é insustentável, e você sabia muito bem, Pascoal, não mandaram o Loss embora ontem. A sucessão do treinador do Corinthians era depois daquele jogo no Maracanã que perdeu pro Fluminense. Mas Pascoal, aquele era o dia. Pascoal, perdeu o time. A sucessão do treinador do Corinthians... Você quer saber? Quando foi perguntar pro jogador... Espera só um minuto, vocês vão falar. Peraí que eu preciso chamar lá ao vivo, direto lá do Parque São Jorge, essa dupla dinâmica, Jackson Pinheiro e José Eduardo Savoy, também é um dos caras assim que conhece muito de bastidor do Corinthians aí. Tá fervendo aí, clima tenso aí no Parque São Jorge, Jackson Pinheiro, Eduardo Savoia. Ótima tarde para você, Benja. Olha, desde as primeiras horas da manhã, muita movimentação por aqui, evidentemente, de conselheiros, torcedores, o pessoal bastante curioso. José Eduardo Savoia, o rei das fontes, né, corintianas, despachando hoje aqui diretamente, com exclusividade, o Fox Sports trouxe a informação diretamente aqui do Parque São Jorge, informação que veio lá do 5º andar do escritório do presidente André Sanches. Eduardo Savoia cravou Jair Ventura, treinador corintiano. Aquele ping-pong que a gente fez no Bom Dia rapidamente aqui para os amigos ligados no Fox Sports Rádio agora, Savoia. O que teve de verdade, Vanderlei Luxemburgo?
O Vanderlei, ele sempre tem um cara que divide opiniões aqui no Corinthians. Desde o grande trabalho do Vanderlei em 98, tem muita gente que ainda sente saudade do Vanderlei. E muita gente não gosta. Acho que é uma coisa mais ou menos dividida, 50% que amam e 50% que odeiam. Mas sempre o nome foi Jair Ventura, né? E o Ben já tem razão. O presidente gosta do Jair Ventura, acho que é um técnico de potencial, tem o perfil que hoje o Corinthians usa, desde a época em que o Luxemburgo foi demitido pelo Cittadini, lá atrás, já faz um bom tempo isso, o Corinthians só teve treinadores com lideranças lights, né? Não teve mais aquele manda-chuva, aquele patrãozão. E o grande exemplo disso foi o Tite, o grande exemplo disso foi o Carille, que são técnicos que conseguem tratar o jogador com respeito, com educação. Tem liderança, mas não na base do chicote. E é isso que o Corinthians queria do seu novo treinador. Um treinador que conversasse com os jogadores, soubesse administrar as vaidades, os egos, mas que não perdesse a liderança, né? E além do que é um treinador que é atualizado, é um treinador com bom nível cultural, é um treinador que trabalha tanto o titular quanto o reserva. Esse é um detalhe fundamental no futebol de hoje, que tem treinador que cuida só do time titular e esquece o reserva. E hoje, com a quantidade de jogos que nós temos, com a quantidade de competições que os clubes disputam, você precisa tanto do reserva quanto do titular. Talvez esse também tenha sido um dos erros do Loss, cuidar muito do titular e esquecer um pouco o time reserva, pelo menos as informações que não chegam. E o Jair é um cara que cuida também do time reserva. Passou por problemas no Santos, quando foi para o Santos perdeu seus principais jogadores, como o Corinthians aconteceu também, mas é um técnico de potencial, um técnico que começa a armação do time, armar o time pela defesa. Os times dele, o Botafogo principalmente, sempre foi um time muito seguro e que não esquece do ataque. Evidentemente que ele vai precisar de reforço, coisa que o Loss não teve, né? Não houve nem tempo, nem dinheiro, mas o ano que vem, com novos patrocinadores, o Corinthians pode fazer um planejamento já com esses jogadores jovens que foram contratados, trazendo mais alguns com uma certa bagagem, uma certa experiência. Acho que o Jair está num time certo para fazer um grande trabalho. E tem a vantagem, o Andrés não costuma demitir treinador. O Loss não foi demitido, ele foi retirado do cargo, mas volta a ser o auxiliar do Corinthians. O pecado dele, Savoy, você conhece como ninguém os bastidores corintianos, foi justamente aquilo que o Ben já falou. Ele não tinha a mão dentro do grupo, não tinha como autoridade diante do vestiário. Isso é uma marca do Loss, não é nenhum defeito, é uma característica dele. Tem jornalista, tem médico, tem assessor de imprensa, tem veterinário, o cara vem, explica o que acontece. Você vai sair do time por causa disso, daquilo, você não está cumprindo, vai entrar o fulano. Não, ele simplesmente tira a decisão dele, ele é o dono do time. É uma característica. Então esse tipo de comportamento hoje em dia acho que não funciona mais, né? Por isso que os técnicos linha dura estão desaparecendo do futebol brasileiro, porque o jogador também evoluiu, o jogador não admite mais ser xingado, você tem que conversar com o jogador. Ou seja, o que o Tite faz com maestria, ele trata todo mundo bem, entra no vestiário, cumprimenta a moça do café, um gestor de pessoas, sabe? Não é só o jogador em si, é um todo, né? Quem arruma o material, quem limpa a chuteira, quem serve o café, é todo mundo, não é só. E aí você vai mostrando um ambiente sadio para o jogador. Eu acho que o Jair está mais por esse lado. Trago para você a recordação de que um dos grandes momentos de um dos centroavantes do Corinthians hoje, o Roger, foi justamente com o Jair Ventura no Botafogo, onde o Roger tinha total confiança do Jair. Você acha que pode evoluir muito mais o Roger agora? Ele já tá melhorando, né? Eu acho que o Roger a gente tem que uma avaliação à parte, porque o Roger passou por um problema muito sério, né? Ele não é um jogador que tem um grande repertório técnico, mas é um cara que se encaixa nesse tipo de perfil, um cara do grupo, um cara do bem, todo mundo gosta dele, treina bastante, é um centroavante que pode fazer uma referência, tecnicamente talvez não seja um acima da média, mas é um jogador que já está mostrando uma evolução, venceu um problema de saúde muito importante. Eu acho que o Jair pode ajudar, mas acho que quem mais está se ajudando é o próprio Roger. Estreia agora domingo no Allianz Parque contra o Palmeiras, um derby pelo Campeonato Brasileiro.
E a gente tem o seguinte, viu, Ben, antes da gente passar aí o Savoia para vocês interagirem, aquele ping-pong que a gente fez no Bom Dia Fox, porque teve muita especulação desde que o Osmar Loss caiu lá em Fortaleza. O que teve de verdade com o Levi Coupe? Nada, absolutamente nada. Em nenhum momento o Levi estava na lista. Essa é a grande verdade. Dorival Júnior? Também não estava na lista. Abel Braga? Também não estava na lista em função do que aconteceu 2007. com o Internacional na queda do Corinthians. E o Levi, lembra uma vez que o Levi disse, aliás duas, no Fluminense ele disse que trabalhava pelo dinheiro, né? Tô aqui por causa do dinheiro. E também disse que o campeonato do Corinthians estava manchado quando estava no Atlético Mineiro. Muita resistência desses nomes aqui no Parque São Jorge. Benja, Mestre Savoia à disposição de vocês aí. Ô Zé Eduardo, deixa eu falar uma pergunta pra você. O Jair Ventura... gosto muito dele, é uma boa pessoa. O Jackson Pinheiro lembrou aí do Roger. O Roger, quando gravou aqui com o Benja, ele conta, dentro do programa, ele fala muito sobre o Jair Ventura. Inclusive, se eu não estiver enganado, ele fala que ele era muito mais um amigo do que um técnico, que ele entrava na sala do Jair, ficava conversando muito. E o Jair Ventura é um cara estudioso, né? Que tem o futebol no DNA, afinal, filho do Jairzinho e tal. Duas perguntas pra você. Não é muito Corinthians para ele aí logo agora, não? E a segunda, chegando no Corinthians, a informação que eu tenho é que ele deve chegar em São Paulo hoje à tarde para assinar o contrato até dezembro de 2019. O Corinthians já é uma coisa complicada, não é qualquer um que consegue segurar a bucha. Tendo um Palmeiras domingo no Allianz Parque, Palmeiras hoje muito melhor que o Corinthians. E na quarta tem um Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil no Maracanã. O que o Jair Ventura pode fazer em tão pouco tempo, Zé Eduardo? Bom, Benja, a primeira coisa que o Jair tem que fazer, na minha opinião, é o seguinte: eu vou sentar no banco de reservas, eu vou dirigir do campo. Nada naquela história, não, vou observar o time. Já chega com a rédea na mão, entendeu? Então já senta no banco, já dirige o time, já abre qual é para os jogadores. Ele é um cara que pode fazer não só o Roger voltar a jogar, mas também os jogadores do Corinthians. Porque os jogadores do Corinthians vêm acostumados de um relacionamento, de ótimos relacionamentos. Tite, o Fábio Carille. Então, o Carille também não era conhecido. O Corinthians não era muito para o Carille. O Carille veio, fez uma grande campanha, campeão brasileiro, bicampeão paulista, e saiu daqui porque ele quis. Então, eu acho que esse caminho trajado ou traçado e percorrido pelo Fábio Carille pode perfeitamente ser percorrido pelo Jair Ventura, que tem capacidade, tem nível, sabe se relacionar e vai saber que aqui no Corinthians ele vai ter tempo para trabalhar. Se ele assinar, como você disse, e eu também me chega essa informação, até dezembro de 2019, ele sabe que vai continuar o trabalho até dezembro de 2019. Então eu acho que não tem essa daí, Benja. O Corinthians é muito. O Corinthians era muito pro Carille e o Carille fez o que fez. Então eu acho que deve prevalecer a capacidade do Jair Ventura. É uma das grandes revelações, técnico bem formado, você assistiu aqui com o Benja com ele, fala vários idiomas, trata todo mundo bem, não é um cara pedante. E eu acho que é por aí. Ele tem que cuidar do Corinthians como um todo, o vestiário como um todo. Não só do time titular, não só do time reserva, mas do vestiário como um todo. Como fazia o Tite, como fazia o Carille. Futebol hoje é um conjunto, Benja. Não é só o time. Não são 11 jogadores ou 22, nem a comissão técnica. É todo mundo que trabalha pelo sucesso. É por aí que eu acho que ele deve começar. E começar do banco. Nada de observar. Mas eu vou divergir, mano, do Savoia num negócio. Essa comparação do Carille, eu não concordo. Também não porque, concordo em nada. Por exemplo, o Jair Ventura tinha uma história no Botafogo. Claro. Ele conhecia tudo lá. Assim como o Carille no Corinthians. Então, quando ele assumiu o Botafogo, tudo bem, era um fato novo? Era. Mas, pô, aquilo lá o cara conhece até o buraco da grama. O pai já tinha sido ídolo, ele tem identificação com o clube. O Carille, quando assumiu o Corinthians, ele estava lá quase 8 anos, certo? É isso, né? 8 anos, ele conhecia tudo já. Quase 10, ele tava quase 10. Ele conhecia tudo, mano. E o Jair, eu gosto do Jair Ventura. Vou te falar, gosto do Jair Ventura, cara do bem, humilde, é estudioso de futebol, gosto muito dele. Só acho que não sei se o momento, pra ele, o Corinthians não é muito ainda. E eu concordo contigo nesse quesito, Benja. O Jair é um técnico promissor, sim,
É um cara estudioso, como o Savoia bem lembrou, também é. Mas eu acho que no curto prazo, o Luxemburgo seria mais interessante. O Luxemburgo é um cara que eu contesto muito hoje, é até o próprio estilo dele. É um cara que muitas vezes não dá o braço a torcer, que ele precisa se modernizar, que ele precisa se atualizar com relação a tudo. Todo grande treinador do mundo se atualiza. O Luxemburgo não deve ser diferente, mas ele entende que ele não precisa, que tudo que ele pregou há 15 anos está acontecendo hoje, enfim. Ô, mano, só para lembrar, abrir um parênteses, Einstein morreu com 75 anos Estudando, concordo em contigo, Princeton. Sr. Concordo. Era professor, Direta que você deu pro Flávio. ele era professor em Princeton, acho que ele foi enterrado lá mesmo, lá nos Estados Unidos, ele está enterrado lá. E ele morreu estudando. Pois é. Então, senhor Mano, eu acho que para que a pessoa possa continuar evoluindo, ela precisa continuar estudando. Não é porque ela pode saber demais que ela tem que abdicar aí de novos conhecimentos. Mas, enfim, eu acho que no curto prazo o Luxemburgo seria um técnico muito mais impactante do que o Jair. É aquele cara que já consegue chegar e mexer com os jogadores. É aquele tipo de treinador que já consegue mudar da água para o vinho de um dia para a noite. Eu entendo aí a Jair não tem esse poder? Eu acho que não, Pascoal. Ele não tem todo esse impacto. Eu acho que no longo prazo o Jair é muito mais promissor do que o Luxemburgo. O Luxemburgo seria aquele técnico... Não, mas aí que tá, Flavinho. O Corinthians ele tem um clássico diante do Palmeiras no domingo e depois o primeiro jogo da semifinal contra o Flamengo já numa Copa do Brasil que o Corinthians teria mais 4 jogos para ser campeão. Erro estratégico do Corinthians. Pascoal, a data ele trocaram depois da derrota no Fluminense. Mas tá errado, Pascoal. Deixa eu só despedir, se eu continuar lá, porque eu preciso só me despedir lá. Então, agradecer aí o Jackson Pinheiro, o Zé Eduardo Savoia, com as informações ao vivo aí do Parque São Jorge. Abração, Zé Eduardo, abração, JP, Jackson Pinheiro, é nóis! Ô, Benja, só pra gente... Vamos pra telinha ver, curtir o rádio, hein? Legal. A gente vai sim ficar na audiência do Fox Sports Rádio. Só pra gente trazer informação, delegação corintiana viajando neste momento, né, pra São Paulo. Chega aqui no final da tarde, a princípio, o anúncio oficial seria, né, com a chegada dos diretores, do Duílio e também do Alessandro, que estavam em Fortaleza, mas foi tudo antecipado. Repito, o José Eduardo Savoia trazendo em primeira mão essa informação, ainda no Bom Dia, junto com o Leandro Quesada, ainda no Bom Dia Fox. Enfim, essas as informações do Corinthians, uma semana duríssima. O Osmar Loz havia dito que ia com uma equipe mista, né, pro Clássico. Será que o Jair Ventura vai com a equipe mista? Tem um detalhe. Eu já desconfiei, Benja, porque eu faço parte de um grupo que produtores, repórteres que cobrem o Corinthians e nesse grupo do WhatsApp mandaram uma... Até o Juninho também tem essa informação, o nosso Juninho produtor, que nenhum jogador daria entrevista depois do jogo contra o Fortaleza. E um detalhe, o Loz viajou sabendo que poderia ser demitido se o time perdesse. Então não foi uma coisa assim de surpresa, foi uma coisa que já estava engatilhada, tanto é que proibiram os jogadores de falar antes do jogo contra anunciaram que os jogadores não falariam depois do jogo contra o Fortaleza, nem lá e nem na chegada, porque já sabiam que em caso de derrota o treinador seria mudado. Fim da linha para os Marlós, começo de uma jornada para o Jair Ventura. Benja. Valeu, Jackson Pinheiro, é legal eu fazer com você ao vivo falando em português, né? Não tem aí o Savoia falando Benjamin. Espaciba pro Savoia, espaciba. Pajalska. Valeu, Jackson Pinheiro, Gostei daquela valeu. matéria, viu? Valeu, Zé Eduardo Savoia. Termina. Só para finalizar, Benji, então com relação ainda ao Luxemburgo... Contra o Ceará, só para... o jogo foi contra o Ceará. Ato falho. Seria a Série B do Corinthians. É verdade. Mas, Benji, a situação do Luxa, com relação ao que você disse aí, de ninguém ter ligado para o Luxemburgo, nem precisava. O Luxemburgo é um cara que hoje ele não está empregado. O Luxemburgo é um cara que hoje, se pintar a ligação de qualquer grande clube do futebol brasileiro, ele aceita, Pascoal, porque o Luxemburgo é movido por desafios, assim como o Jair também. Então não precisava trabalhar nos bastidores a situação, liga por Luxa, vê qual que é a situação. Não, você não entendeu. O que eu falei que ninguém ligou, porque o Corinthians, oficialmente, nunca teve interesse no Vanderlei Luxemburgo. Não, o André Sanches. Sim. Gente, pessoas do Corinthians, a gente do Corinthians que estava interessado. Gente, o Pascoal sabe. Quem manda no futebol do Corinthians chama-se André Sanches. Ainda assim, Benja, há pessoas que trabalham no Corinthians. Não no futebol. O futebol é ele. Mas só para finalizar, Benja, com relação a isso, eu concordo contigo. O Andrés é centralizador. Ele é cabeça dura e muitas vezes é turrão. Mas a situação é a seguinte: duas pessoas muito próximas do Andrés estavam tentando modificar o pensamento dele com relação ao Luxemburgo. Não deu certo. Mas da mesma forma que não deu certo, poderia ter dado, porque o próprio Andrés disse que não demitiria o Osmar Loz, que ele ia bancar o cara até o final do ano. E não bancou. Quando o Carille foi embora, eu perguntei para o Andrés, vai vir o Luxemburgo? Ele respondeu, 0.
Não, eu te dou os nomes, então. O Rosenberg e o Joaquim Grava. Vamos falar. São duas pessoas que gostam muito do Luxemburgo e estão tentando demover o pensamento do Corinthians. Não adianta. É o Andrés que manda. Quem manda é o Andrés. Mas, de qualquer maneira... Ditadura funciona assim. Formalmente. Ditadura funciona assim. Perfeito. Só um manda. Quando é democracia, você submete o seu ponto de vista a várias pessoas. A pluralidade. Exatamente. Você ouve a opinião das pessoas, pondera, reflete. Agora, o Andrés não faz isso. E aquilo está na cabeça dele e ponto final. Exatamente. Ele é um cara convicto. Quando você tem convicção, não adianta você conversar com ninguém. Você é convicto. A pior coisa do mundo é você ter convicções. Pior não. Mas é bom. Não. Pior coisa do mundo, sim, às vezes não. Quando ele teve essa convicção de manter o Tite, todo mundo bate palma pro cara. Não, isso é um ponto fora da curva. É o ponto Pode ser. Você falou isso. Vamos discutir aqui então, quem tem convicção não está aberto a diálogo. Eu quero saber se isso você é um achou grande uma problema. boa Jair Ventura no Corinthians? Não. Por quê? Porque eu não acho? Porque eu acho que ele é um treinador que não tem estofo para dirigir o Corinthians. Ainda mais nessa época. Se ele chega no começo do ano para trabalhar o Corinthians, pega numa pré-temporada, vivencia um pouco o Corinthians, é uma história. Agora, a menos que o Andrés e a torcida do Corinthians estejam preparados para um possível debacle. Isso vai acontecer? Não sei. Pode acontecer como pode não acontecer. Agora, e se acontecer, vocês estarão preparados para isso? Se estiverem preparados para isso, ótimo. Porque esse período vai servir para ele amadurecer o Corinthians dentro do coração dele. Porque ele não conhece o Corinthians. Ele já jogou contra o Corinthians. Ele não sabe o que é o Corinthians. O Corinthians é completamente diferente do mundo que ele já viveu. Botafogo e Santos. Completamente diferente. No Santos ele foi muito mal. Foi muito mal. O Campeonato Paulista foi muito. bem. Foi uma maravilha. Chegou a semifinal, não foi? Também semifinal. chegou. Ele começou. Pô, só tem 4 Chegar numa semifinal do Campeonato jogando Paulista. bem, bicho. Tá onde que tava jogando bem? Perdeu só nos pênaltis. Eu não achei que o Santos foi mal O com Santos ele, perdeu não. jogos inacreditáveis do Campeonato Paulista. Não, pra time pequeno. mas ele chegou nas semifinais do Campeonato Paulista, enfrentou de igual para igual, jogou de igual para igual contra o Palmeiras e acabou eliminado nos pênaltis. É o Santos? É o Santos. Então, mas não foi tão mal. Parece que ele tá. A impressão que a impressão que dá é o seguinte: que ele dirigia o Ituano e perdeu para o Palmeiras, mas jogou de igual para igual. É o Santos. O Santos tem que jogar de igual para igual com qualquer um. Até o Campeonato Paulista, ele não estava mal, ele não fazia um péssimo trabalho. Não, péssimo trabalho não fazia. Não fazia um trabalho jogando bem. Ruim. Só que aí entrou o Campeonato Brasileiro, caiu pra péssimo. Sim. Aí veio aquele maldito jogo contra o Fluminense, ele ganhou, o Santos ganhou aqui no Rio de Janeiro por 1-0, iludiu um monte de gente, perderam o período todinho da Copa do Mundo com o Jair, já tivesse contratado um outro técnico naquela época, já poderia ter uma situação melhor hoje, está brigando lá em cima pelo G4, não pelo título, pelo G4, o trabalho do Jair no Santos. 0-10, que nota você daria? 3. Caraca. 3. Mas tem razão. Não. Ele foi mal. Não tô discutindo. E eu não sei pelo amor de Deus. Os melhores jogadores que o Santos contratou chegaram de... Deixa eu perguntar para o Abel Neto, o repórter. Abel Neto, o repórter. Foi uma boa pro Corinthians? Que nota você dá de 0-10 pro trabalho dele no Santos, que é o último trabalho dele? 6. Pô, o dobro do Sormani. Ele teve vários... A gente tem que analisar de várias formas. Realmente, eu concordo com o Sormani que não foi um bom trabalho, mas tem várias coisas que tem que ser analisadas. O Flavinho trouxe uma aqui. Os reforços que a diretoria trouxe para o meio-campo, que é o meio-campo que não existia, principalmente o Uruguai, o Carlos Santos, chegaram quando ele já tinha saído. Ele não teve oportunidade de usar. Ele fez tentativas de acertar o meio de campo do Santos e não deram certo. Quem garante que com a chegada do Cuca, o Cuca com os mesmos jogadores, teria essa performance que o Santos está tendo agora? Não foi uma boa passagem dele pelo Santos, até o Campeonato Paulista. Mas 6 é aprovado, Abel. Se não foi boa, você nota 6 é aprovado. Não, é o Santos. Como disse o Sormani, é o Santos. Para ser aprovado no Santos, tem que ser 8 para cima e não 6. 6 para mim é baixo no Santos. Não, mas falando a mesma coisa. 6 é um trabalho 6 mediano. passa de ano. 3 é um trabalho horroroso. É isso que eu estou dizendo. Por exemplo, que nota você dá de 0-10 pro Loz no Corinthians? O Jair tá o Santos na zona do rebaixamento, gente. Não, porque nota você... o Sormani deu 3 pro Jair no Santos. 0-10 pro Loz no Corinthians. 0! Tá numa serviu pra semifinal nada. Não serviu pra nada a passagem do Loz. da Copa do Mundo. Mas é o Corinthians, meu senhor. Ele não tá treinando o bala mistura, o chinelo rasgado. Ele tá treinando o Corinthians. Para com essa conversa aí. Você vive querendo proteger. 0 pro Loz. E o Jair Ventura, você achou uma boa? Uma nota boa pra ele. Nota 1 no Santos. Foi muito ruim.
Muito ruim. É evidente que foi. Precisou de alguém para organizar o time do Santos. Precisa de alguém para organizar o time do Corinthians. É uma esculhambação. Ontem o goleiro do Corinthians não pode sair do gol 5 vezes, gritando com os caras. Ânimo, pelo menos vontade ele cobrava nos caras do Corinthians. 5 vezes ele saiu. Você tá de brincadeira comigo, cara? Eu? Vem perguntar uma nota desses caras aí. Você tá de brincadeira? Porque o técnico no vestiário, e o Pascoal tem razão, concordo com tudo que ele falou, não tem punch pra cobrar dos caras isso. Como o técnico do Flamengo, também não tem. Nós vamos falar daqui a pouco do Flamengo. Pascoal, qual a nota do Jair Ventura no Botafogo? Do Botafogo? 7. Mano, o que ele ganhou lá? Conhecia. Mas perguntaram pra mim. É o Botafogo. Levou no Botafogo não é mais o Botafogo no Santos. Ué, levou o Botafogo na Libertadores é a mesma coisa que dizer que levou o Santos na semifinal. Com todo respeito ao Botafogo. O trabalho só é ótimo quando ganha? O Santos com o Botafogo. O trabalho só é ótimo quando ganha? Não dá pra comparar o Santos com o Botafogo. Não dá. Não, o único time no Rio de Janeiro que hoje é melhor do que o Santos é o Flamengo. Administrativamente, só. Mais ninguém, nenhum. Não, nem história dá pra comparar. Nem história dá pra comparar. No Campeonato Brasileiro, eu concordo. Não dá, claro que não. Óbvio que não. No Paulistão não foi Garrincha, Didinho, tem história, beleza. Tem o Garrincha, mas não dá. É uma grande história, grandiosa. Não dá pra comparar com o Santos, isso que eu tô falando. É que a realidade do Botafogo hoje, conseguir colocar o Botafogo na Libertadores é praticamente a realidade. Exatamente. Porque o Botafogo é um time hoje que, lamentavelmente, e eu não tenho culpa disso, quem tem culpa é quem dirigiu o Botafogo, quem tem culpa é quem votou nesses caras pra dirigir no Botafogo, e a torcida do Botafogo também tem culpa nisso, porque elegeu esses vagabundos que trabalharam no Botafogo e deixaram o Botafogo nessa situação, como acontece com o Fluminense de hoje. E Vasco. E com o Vasco também. Então eu não tenho culpa disso. Não dá pra comparar hoje Vasco, Fluminense e Botafogo com o Santos. Então quando você fala que o Jair fez um trabalho bom no Botafogo, pra aquilo que o Botafogo tem hoje, legal. Agora, é um cara pra isso. Daí pra baixo. Não tem estofo hoje pra dirigir time grande. Não tem. É muito diferente. Não tem. E eu concordo que é muito diferente você dirigir o Corinthians e dirigir o Botafogo e o Santos. Com todo o respeito ao Botafogo e ao Santos, Corinthians é uma pressão bem maior. É muito maior. Agora o Pascoal falou e não respondeu pra variar. Foi uma boa o Jair Ventura pro Corinthians ou não foi? Muito ruim. A escolha foi completamente equivocada. É, meu senhor, ele nem chegou ainda, nem achou Itaquera. O senhor já tá falando mal vai dar certo. Senhor. Olha o que ele falou. O tempo vai mostrar pro senhor. Não vai dar certo. Como eu disse que o Roger também não virava, não virou. Olha não que ele vira. Falou. Não o maior aguenta problema do Jair. dirigir o Corinthians. Qual que é o maior problema do Jair? Encontrar Itaquera. Aí, ó. Aí, quando ele chegar, vai ter que botar no meio. Ô, Pascoal, eu acho... Você acha que não vai dar certo? Não dá certo. Não aguenta o tranco, cara. Não aguenta. Quem que aguenta? Só o Luxemburgo? Não aguenta só o branco. Nessa hora precisa de cabelo branco. Nessa hora precisa de cabelo branco. Se não tiver cabelo branco, não dirige. Você aceitaria? Não, eu não sou técnico. Eu poderia falar uma coisa? Seria uma surpresa. Eu não sou técnico. Eu acho que o Jair fez um trabalho no Botafogo muito interessante. Muito bom mesmo. Colocar o Botafogo numa Libertadores. Sim. E avançar muito. Mas qual era o plano dele tático pra montar o time, pra botar o time? E lembra-se, Flavinho, ele perdeu pro Grêmio jogando em Porto Alegre. Com possibilidade de vencer o Grêmio. Jogando bem. O trabalho do Jair nos últimos anos, se o Botafogo viveu um momento de encanto, a sua torcida viveu um momento de encantamento, foi com o Jair Ventura na Libertadores. Foi um período curto, né? Um ano e pouco, mas que trouxe o Botafogo de volta para a vida e tudo mais. É um técnico para time pobre. De verdade. Nossa. É um técnico para time que não tem dinheiro. Que é o Corinthians. Ele é um técnico mais econômico, sim. Exato, comparado com outros grandes nomes do mercado. Por que o Santos... Porque eu acho que... Eu entendi o que ele falou. Não é um técnico só mais econômico. Que não vai ter investimento. Pelo valor de salário. Claro, porque ele vai ter investimento. Para time pobre, exatamente. Por que o Santos não deu certo? Minha visão. Eu falei isso no começo do ano. A coisa mais interessante desse ano ia ser ver como é que o Jair ia se dar no Santos, que é um time de característica completamente diferente do Botafogo. Um time ofensivo. Exato. E trabalhando em São Paulo. Um ambiente diferente, hostil e tudo mais. Começou razoavelmente bem lá no Campeonato Paulista e tal, mas depois acabou não dando certo. Mas eu concordo com o Abel. Ele não teve a chance de usar os melhores jogadores que o Santos contratou. Tá fazendo a diferença para burro hoje. Ok, beleza. Mas por que ele não arrumou o time? Você acabou de falar que ele é um técnico para time modestos. O time do Santos era modesto. Por que ele não fez funcionar? Porque o tal do DNA do Santos. Que DNA? Você se esconde. O pessoal... Não tô escondendo nada. A torcida do Santos... Flavinho, a torcida do Santos gosta de igual o Flamengo depois da Copa. Ô, Flavinho, a torcida não precisa ninguém ouve. Os caras não conseguem nem falar. Diga.
Olha aqui, ô Flavinho, você voltou da Copa igual o Flamengo voltou da Copa. Tô ótimo. O que aconteceu? Já voltei da você Copa tá faz tempo. gaguejando, você Eu tá tô sem tentando argumento. falar. Eu acho. É o momento eu tô de aqui vocês, dizendo, o que eu quero dizer é que pra mim a contratação do Jair é ótima pro momento do Corinthians. Eu não acho que teria de ser pro ano que vem, não. Teria de ser pra agora, começar a montar um time pro ano que vem e trabalhar dentro das necessidades de austeridade do Corinthians. O André Campos. É que vocês só querem medalhão. O André só querem... Campos. Não adianta. Dirigir o Corinthians. Para um pouquinho. Não pode chegar lá de calça curta. Deixa eu só ler um Não homem. pode chegar de calça curta. Entendeu? Não Olha pode aqui. ser criança. O André Campos pergunta para o pessoal da mesa, vai começar pelo meu menino que está franzindo a testa. Ô, Benja, pergunta aí pro pessoal se dentre todos os nomes disponíveis, o Jair Ventura não era aquele que mais se adequa à filosofia tática de time reativo que o Corinthians teve nos últimos 10 anos. O reativo é nova nomenclatura para jogar o time que Joga na atrás. retranqueira. Time que se defende. É um eufemismo a dizer retranqueiro. Quer dizer isso? Pode ser. Exatamente. É a nova- é a nova retranqueiro. Retranqueiro. Se encaixa é o melhor nome em relação, por causa disso aí? Eu não acho, Benja, eu não acho. O Jair, repito, ele pode ser um técnico promissor, mas já não cabe essa comparação com o Carille. O Jair, ele teve o sucesso que ele teve no Botafogo por toda a identificação que ele tem lá, pelo pai ter jogado no Botafogo, foi um ídolo do Botafogo, aliás né, porque tá vivo. Então, é uma situação que não cabe. O Carille também, no Corinthians ficou durante 9 anos, então essa comparação de ambos já não cabe. Segunda coisa, com relação ao trabalho do Jair no Santos, aí indo contra, Flavinho, por exemplo, eu concordo com o Abel quando ele diz, mas ele não tinha o Sanches. Mas todo mundo aqui concorda também que o time do Santos, pelas peças que ele tinha na mão, não era pra estar onde ele deixou. O Gabigol não jogava. Não, mas aí que tá, Flavinho. Cada grande Arrumado treinador... fez 3 contra o Vasco, o artilheiro do Brasil. Nossa, quem tem com você? Eu acho que cabe, por exemplo, um time que tinha lá Vitor Ferraz, um time que tinha lá Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, David Braz, o Vanderlei no gol. Você vai pro meio campo do Santos ali, você tinha jogadores que também poderiam fazer a diferença. Tudo bem, o Gabigol não estava jogando bem, mas, por exemplo, o Bruno Henrique, você tinha o Rodrigo. Tava cego. O time do Santos, Flavinho, só pra terminar, O goleiro não jogava, tava mas peraí, só pra terminar. continua jogando mal. Continua jogando mal, mas é que tá. Cabe ao grande treinador, aquele cara que consegue extrair o máximo de cada jogador, fazer, por exemplo, o que o Renato Gaúcho fez com o time do Grêmio. O time do Grêmio, se você parar pra analisar, tem vários jogadores que estavam negados em qualquer lugar. O Léo Moura, todo mundo tratava até como uma brincadeira. Você, resgatou o Léo Pascoal, Moura, gente. Ô, Pascoal, eu não você gostei da acha? contratação do Jair agora, Não gostou? Não gostei. Então são dois. O Pascoal até agora não entendi. Você gostou ou não Muito gostou? ruim a contratação. bom. Ela foi feita Pra você, única então, e depois exclusivamente... você faz uma rodada de quem deveria ser, mas você Então, não gostou. Peraí. volta pro Luxemburgo. Vocês dois não gostaram. não gostei. Abel Neto, você achou uma... Gostou ou não? Eu acho que seria melhor início de temporada. Agora ele vai ter muita Então dificuldade. você não gostou? Não. Mas qualquer Jones. técnico chegaria no meio da temporada. Jones, Mas você o cara mais gostou? cascudo, ele Gostei, admite Gostou ou não melhor. gostou? Achei uma ótima escolha. Sormani. Não gostei, o meu nome é o Luxemburgo. Nesse momento, tem que pegar gente com calça comprida. Não porque- pode pegar gente Porque com o Luxemburgo sofreria a pressão, Sormani, mas Agora, ele conseguiria assimilar consegue melhor. listar isso. Ah, isso a gente ouve falar do Luxemburgo faz 20 Gente, anos. vamos- Faz um olha, trabalho que olha, faz gente, 200. as pessoas precisam analisar. Nós estamos em setembro. Setembro, outubro, Setembro novembro e dezembro. Certo? Chove, Tá chovendo demais. Ó, setembro, outubro, novembro. Dezembro não tem, porque E as é um aftas princípio. Novembro, as atividades. hemorroidas Dezembro é bem pouquinho. São 4 meses. 4 meses. Ótimo, prepara o time pro Qual ano que é vem. o Esse ano tá objetivo perdido, do Pascoal. Corinthians, dito pelo presidente do Corinthians? Tentar ganhar a Copa do Brasil. a Copa do Brasil. Com qualquer técnico Mas vai dar a olha mesma como é que coisa. está o Os jogos são Corinthians. aqui Não é a mesma agora. coisa, Flavinho. É agora o jogo, Gente, mano. mesmo Ninguém assim, vai ter tempo. quarta-feira. Ganhar a Pascoal, Copa do Brasil o que é eu quero pura perguntar, sorte Só hoje. como né? exemplo, É só como rabo, exemplo, não tem Benja, não é trabalho. rápido, O são Luxemburgo 6 daria pra palavras. encarar Olha, com o Luxemburgo de técnico, nós almoçamos junto hoje, nós estamos argumentando Estávamos isso. discutindo isso. Exatamente, com o Luxemburgo Vira para dava, raio, atrai pra dava ele pra os ganhar essa Copa do problemas. Brasil. Só um exemplo, Atrai pra Sormani. ele, Pega deixa como o time exemplo, jogar. Flavinho, o Santos. O Santos, ele trocou o Jair pelo Cuca. O Santos melhorou. Você pega o Palmeiras, saiu o Roger, entrou o Filipão. O Palmeiras melhorou. O São Paulo, saiu o Dorival, entrou o Aguirre. O São Paulo melhorou. Acontece, mano. Acontece. São fatos. O Atlético Paranaense trocou o É Fernando um Diniz. contrafluxo. A gente Pelo tava, Thiago Nunes, até melhorou. 6 meses atrás, a gente estava aqui exaltando técnicos novos. Eu quero- Por causa do sucesso do Carille, porque o Barbieri estava liderando o Campeonato Mas Brasileiro. isso pro longo prazo, Agora, Flavinho. virou a onda. Mas virou aí uma depende bolha. da Nós situação. estamos falando dos velhos. Você tá falando de longo prazo ou curto O que eu prazo? quero Curto prazo, perguntar- precisa ser cara Não, tô falando de longo prazo. Então, longo Pro prazo, o Jair seria interessante. O Ben já o perguntou trabalho uma do futebol pergunta. tá Pergunta, assim. Benja. Diga.
É uma suposição. Eu tô bem hoje, hein? Vai, tá ótimo. Vai que... Isso o Jair Pereira... O Jair Pereira, um abraço Jair Pereira. Parceiro, tá nos assiste todo dia aqui. Ele mora aqui no Rio, o Jair Pereira. Um abraço pro Jair. Jair, um abraço, Jair Pereira. E o Cláudio Café, que é o brasileiro dele, ele mora aqui. Mora aqui também. 88, foi? Já encontrei ele aqui no Alfabarra. Aqui. Deixa eu falar um negócio pra você. Sabe quem encontrei ontem aqui na Barra? Putz, quem? Ninguém. Deixa eu falar um negócio pra você. É as piadas idiotas dele. E a gente gosta dele, isso que é pior. Ele é o Pipinho mais velho, né? Deixa eu falar um negócio pra você. Pipinho pegou, velho. Deixa eu falar um negócio pra você. Se ele ganha do Palmeiras e classifica pra final da Copa do Brasil, tudo muda? Quem? Claro. Não, o Guardiola. O Jair Ventura? O Barcelona, o Manchester City vai jogar aqui. O Oringa acabou de ser contratado. Eu acho muito... com todo respeito ao Jair Ventura... Mas também tá numa uruca, hein? Com todo tá respeito, torcendo pra ele dar errado? Com todo respeito ao Jair Ventura, ele vai pegar um time sem nenhuma personalidade, zero de personalidade do time do Corinthians, zero. Ninguém se impõe em momento nenhum, ninguém tem característica de fazer alguma coisa nova no time do Corinthians, de modificar alguma coisa no Corinthians. Ponto. A partir daí, se impõe a figura do treinador. E ele não vai conseguir, de um momento para outro, a não ser, futebol tem lampejos, pode ser que aconteça uma vitória, mas não vai ser nada trabalhado. É tudo na base do vamos, pega, vamos lá, e dali, como você disse. Entusiasmo, dali. Não tem o que fazer de sexta-feira para domingo. O que é que ele vai conseguir fazer estrategicamente no time do Corinthians para mudar a forma de jogar? Pode colocar alguém um pouquinho mais para reforçar o meio-campo, que é característica dele, jogar um pouco mais atrás. É o que ele pode fazer, é o máximo que ele pode fazer no time do Corinthians. É o que ele tem que fazer. Vai buscar um empate lá no Allianz, que ele pode no Allianz Arena aí, Allianz não sei o quê. E empata com o Palmeiras, que dá pra empatar, entendeu? E o Flamengo hoje tá um caco. Tá um caco, dá pra Você acha? Vem cá. Eu acho que dá pra ir. Flamengo desfalcado. Futebol, Flamengo tudo é possível. Sim, tudo é possível, é verdade. Agora, você acha, em sã consciência, com seus 40 anos de profissão, ou pouco menos, 36, que o Corinthians tem condições de jogar na arena do Palmeiras e empatar? Acho. Com base no quê? Com base Qual retrospecto? Com base no quê? O time não é tão ruim a única assim. base que se E eu leva não a chegar a acho essa que o conclusão, Palmeiras... você disse ontem que o time é ruim, eu acho... Você acabou de dizer que o time é ruim. O time é ruim, eu falo que não é tão horroroso assim. E outro, pra ficar dando bica pra frente é fácil. Qual foi a conclusão que nós chegamos ontem e anteontem a respeito do jogo do Corinthians? E a Ceará. Você achava que agora... Você apostou no Ceará. Mas se a gente apostou no Ceará... Eu e o Pascoal não. Porque aí você vai apostar no empate. Mas há um fato novo, né, Surmani? Mudou o técnico. Você imaginava, ou você não dava como favas contadas o São Paulo ganhando o Fluminense domingo no Morumbi? Mas teve 3 minutos de jogo, 5 minutos, o Diego Souza foi expulso e pode mudar a cara do jogo. Mas nós não podemos analisar desse jeito. O Palmeiras com o Cerro Porteño, você viu o que aconteceu. Aí aconteceu com o Diego Souza. O futebol, com o Felipe Melo. Tá sujeito. Diego Souza. Então vamos fazer o seguinte, olha, se o Corinthians jogar com o Palmeiras no Allianz Parque... Com um a mais. Isso, com um a mais ou 2 a mais, ele tem chance. Agora, se ele jogar 11 contra 11, a chance dele contra o Palmeiras, empatar contra o Palmeiras, é diminuta. É pequena, é igual ganhar na Mega Sena. Você pode ganhar. Clássico é clássico. Clássico é clássico e vice-versa, que nem você falou. No clássico é o seguinte, todo mundo fala. No clássico, quando o time tá mal, é que ele perde mesmo. Não, eu discordo. Para com isso. Temos exemplos claros de times que estavam pior e no clássico se superaram. Eu tava no Morumbi naquele gol do Cláudio Adão contra o Palmeiras, né? Quadradão não, Cláudio Adão. Você falou Quadradão? Não, eu falei Cláudio Adão. Olha, o Palmeiras o Corinthians já estava eliminado, você lembra desse jogo no Morumbi? Lembra? Foi 1-0. E o Corinthians eliminou o Palmeiras com aquele time que o Corinthians que era muito ruim. Olha aqui, o Andrés, presidente do Corinthians, depois da derrota pro Fluminense aqui no Maracanã, que todo mundo falou, pô, o Lois vai cair, você vai trocar de treinador. Olha o que o Andrés falou naquele jogo contra o Fluminense, vamos ouvir? Presta atenção, mano. Não, a análise que eu faço é o que vocês falam quando vocês não querem que tire um treinador, que ele tem que ter tempo para trabalhar. É óbvio que os resultados são importantes, ou mais importante ainda, mas enquanto não perder o vestiário, o grupo estiver fechado, o grupo estiver consciente daquilo que tem que ser feito, o treinador não faz mágica. O jogador sabe que tem que render um pouco mais, que tem que se unir um pouco mais, um ajudar o outro um pouco mais. E, como vocês sabem, tem jogadores jogando abaixo do nível que pode jogar. E isso é uma fase e temos que sair dela o mais rápido possível. E não vai ser um mágico que vai vir e vai solucionar o problema em 5 dias, ainda mais não tendo tempo de treinamento. Enquanto os jogadores estiverem fechados, estiverem unidos e conscientes daquilo que eles têm que fazer, não tem o que tem mudança.
Então, depois da derrota contra o Fluminense, o Andrés falou, não é nenhum mágico que vai fazer o time jogar em 5 dias. Esse era o time que ele perdeu. Agora, você não são 5, são 2 dias pro clássico, 3 dias praticamente, mas nem 3 dias. Agora é só o clássico, o Corinthians, o Palmeiras, e 5 contra o Flamengo, semifinal de Copa do Brasil, no Maracanã. O Andrés descobriu que o Jair Ventura fez um curso de mágico. Não só pode ser isso. Só fazer, porque tem curso, mas eu queria fazer para fazer para meus netinhos. Eu vivo procurando. Se alguém souber, manda pra gente aqui. O Flavinho, tem um curso de mágico engoliu uma espada. Quero fazer porque eu quero brincar com meus netinhos. E não então ele descobriu que o Andrés fez um curso de mágico. Que só pode ser isso, porque ele falou aí, é uma tremenda contradição. Outra coisa que a gente estava discutindo, você falou aqui agora. O Jair tem multa rescisória? Porque se ele não tiver, ele vai ser tampão. Óbvio, vai ser a multa tampão, rescisória hoje, Sormani, vai ser tampão, é um salário. Para alguém assumir no final do ano. No Palmeiras e no Corinthians, é um salário. A multa rescisória de um salário. É padrão hoje porque os treinadores eles estão sendo registrados no CLT. Então é aviso prévio. Diferente do que era antigamente. Aviso prévio. Sim. Isso. E como nós estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro... Eu não acho que é tampão, Você acha que não? Não é. Do mesmo jeito que você achava que o Loz ia... Você não. Que o Andrés garantia que o Loz ia ficar até o final do ano. Mas deixa eu te falar. Ninguém tem garantia de nada. Deixa eu te falar. Não falei que tem garantia. Estou falando que você tem um plano. Ele queria manter o Loz até o final do ano. A coisa deu errado. Então tem que ser humilde e falar o seguinte: agora, olha, ninguém sabe de amanhã. Ficar bancando coisa. É que nem com o time de futebol. Tá destroçado. Por quê? Por causa do discurso dele. Quem não tá satisfeito, bate na porta que eu mando embora. O nego vai, ué. Eu já cansei de falar aqui. Você tem um filho que tá insatisfeito na sua casa. Pai, é o seguinte, tô arrumando as coisas e tô indo embora. Não aguento mais morar aqui. Você fala, beleza. Então você vem a porta da casa. Não, o que você faz com o filho? Não, vem cá, meu. Não. Vem cá, senta aqui. Não é assim que você educa, não. Ah, não. Eu educo desse jeito. Não, você quer ir, vai. Não, eu faço isso. Vai lá, vai ver como é a vida e volta, não, querido. E volta não. Eu converso. Você nasceu em berço de ouro, parceiro. O que está acontecendo? Senta aqui comigo, me conta o que está acontecendo. Você não pode chegar para um filho e falar assim, vai embora, some daqui. Você quer ir embora? Vire-se, vai pro mundo. Pascoal, eu não faço isso. Pascoal, você tá repetitivo. Sabe quantas vezes já falou isso em 2 semanas? É? Isso é problema de memória. Pascoal. Senhor. Aí você vai ver, o Jackson lembrou, olha o que o Roger fala. O Roger atacando o Corinthians. Nós vamos falar do jogo depois? Qual jogo? Eu quero falar da torcida, hein? O Roger. Do Ulisses, você viu ontem a torcida do Ceará? Olha que o Roger. Eu quero falar da torcida do Corinthians. O Ceará isso que eu quero falar. O Ceará que em 2 jogos limitaram ganhou do Flamengo. Do Corinthians. O Ceará nos últimos 2 jogos só ganhou do Flamengo e ganhou do Corinthians. Mas olha o que o Roger falou no Aqui com o Benja no passado sobre o Jair Ventura. Mas o Jair é um cara assim, é acima da média, como pessoa. Eu gosto muito mais dele como pessoa do que como treinador. Por quê? Porque treinador é trabalho, eu gosto dele como pessoa, eu gosto de bater papo com ele, eu gosto do cara, eu gosto da pessoa, entendeu? Eu acho que treinador, as pessoas criticam, né? Mexe mal, escala esse, aquele, tem que sair, tem que ficar, né? Mas tão pouco me importa, assim, que as pessoas acham dele como treinador. Eu acho ele fantástico, acho que ele é jovem, tem tudo para evoluir e já tem um conhecimento, tira o máximo do nosso time, mas eu gosto da pessoa, Jair, cara, gosto do dia a dia. A gente pega lá, 4-3-3, porque entra aqui, move para cá, essa meia entra aqui, o ponta fecha, os laterais vão até o final, beleza. Todo mundo sabe, cara, mas e quem sabe gerir? Quem sabe ir lá e tirar o melhor de você na parceria? Então, ele sabe, eu corro por ele. Ou seja, o Roger pegou agora todos os integrantes do Fox Sports Rádio, juntou e fez assim. Menos eu, eu sou o único que está defendendo o Jair aí. Trabalhou com o cara, falou. Ninguém tá torcendo contra. Falou que é um cara bacana, que sabe gerir grupo, que sabe tirar o máximo. Aí, ó, trabalhou com o cara. Aí volta a frase do Sormani. Se fosse vocês, eu pedia pra sair agora. Em 3 dias, em 2 dias, ele consegue fazer tudo isso no Corinthians? Em 5 dias ele consegue depende, Pascoal, eu acho que mudar o anímico do jogador em 2, 3 dias ele pode conseguir. O Benjamin ele falou no começo do programa aqui uma informação que é extremamente importante, tá certo? Com relação ao comportamento do Osmar Loz. Já não é a primeira vez que eu ouço isso a respeito do comportamento dele perante o grupo de jogadores. E quando você não goza do prestígio, do carinho e até mesmo do respeito dos jogadores, muitas vezes o cara fala, então tá bom, brabão. Você é o sabichão? Você viu a última frase do Roger? Você prestou atenção agora? Sim. Gerir grupos. Não, ele falou assim, eu corro por ele. Então, mas é que tá, Benjamin. Quando você tem um técnico, o Carille é um cara que todo jogador do Corinthians, se você perguntasse com a câmera desligada, o Sormani, todo mundo ia falar bem dele. Até quem não jogava.
Porque o Carille, ele tinha aquele quê de Tite. De chegar pro jogador, falar, velho, não desanima. Sabe, tô te tirando agora, ele tirou o Jadson. O Jadson deu chilique? Não deu chilique. Ele tirou o Ralf. Ralf deu chilique. Ele avisou o Jadson. Eu vou te tirar então, agora, daqui 2 semanas você vai entrar de volta. Mas é justamente isso, ele dá uma satisfação. Ele não faz um negócio de forma sorrateira. Ele não chega ali dando uma rasteira no cara e fala, fica lá escanteado. A hora que eu achar, você ganha outra oportunidade. Não, ele conversa. Jogador, Pascoal, tem um negócio chamado ego, que às vezes aí é pior do que a habilidade do cara. O cara pode ser habilidoso, o cara pode ser isso, pode ser aquilo. Mas se não souber lidar com o ego do cara, você perde o jogador, perde o grupo. O Andrés falou ali, uma das frases que o Andrés falou foi o seguinte: enquanto o técnico não perdeu o vestiário, ele falou ali no começo, não sei se vocês separaram. E ali já estava perdido, viu, Abel? Ele já estava perdido. A Victoria A, ela fala que ela demite Loss, um novato, e contrata outro novato. Como o Sormani mencionou Einstein, lembro-me de um pensamento dele que loucura é fazer sempre a mesma coisa e querer obter um resultado diferente. Exatamente. O Corinthians está fazendo a mesma coisa. Né? Bem pra burro. Victoria A. Ela é culta. Ela é. Mas gente, hoje mas ele está fazendo a mesma coisa para tentar obter um resultado diferente. O Lost não tinha trabalhado em lugar nenhum. Quem? Lost. No Inter, né? Mas como técnico principal, não. Chama ele dele o Jair já trabalhou no Botafogo e no Santos. Não, o Loss, ele teve aí uma passagem muito breve pelo time principal do Inter. jogo, 2. E saiu e entrou o Dorival, não foi? Interino, né? Ele foi um interino não e depois agora, a vitória do Ceará ontem foi justa? Sim. Claro que foi, amassou o Corinthians. Indiscutível. Não foi demais, porque a pontaria do time do Ceará é muito ruim. O não teve nenhuma finalização no primeiro tempo. Foi horroroso. Horroroso. E o Corinthians de novo tomou um gol de goleiro do São Paulo. De novo. Foi revelado com o pupilo do Rogério, agora com o Ederson. Revelado pelo São Paulo, na base do São Paulo. Não, é Everson o nome dele. Você viu o número da camisa dele? 01 em homenagem ao Rogério Ceni. Que golaço, hein? Ah, mas aí o nosso goleirão aí, o Walter. Opa! No canto do goleiro tem que pegar, exatamente. Opa! Tá louco? Goleiro não. Pascoal, ele não falharia. Essa bola passa por cima da barreira, como o Marcelinho fez em 95 contra o Palmeiras no Paulista. Aí não falharia. Pascoal, foi no canto do Walter, Pascoal. A força da batida, a velocidade da bola, ele só vai enxergar a bola. Vale bica. Por que ele não gritou? Não vale bica. Gente, tá louco? Só tô explicando pra vocês. Não dá pra culpar o goleiro. Vou culpar que minha avó que tava fazendo biscoito. Quando o Marcelinho fazia esse tipo de gol, você achava excelente. Mas era o Marcelinho, né? Você tá querendo colocar o Marcelinho na mesma frase. Um cara que treina, um cara que se dedica ao treinamento. O Walter falhou, Abel Neto, o repórter? Não. Não é frango, mas é uma falha. A falta foi muito bem batida, forte, lá no ângulo. Pra mim não falhou, não. Ô, Flavinho, o Walter falhou? Coloca o gol de novo aí. A primeira impressão que eu tive, não. Achei que a falta foi muito bem você vai ver na Se você olhar por trás ali, Flavinho, dá pra ver, cara. E tem o Walter falhou? Claro que falhou. Não foi frango, aí, mas houve uma falha. Olha isso. Tá no canto dele. Muito forte. Não tem nem reação. Flavinho, ele tá um passo da trave, a bola entra ele e a trave. Ele vai ver a bola ali, ó. Tem muita gente na barreira. Não tem condição de pegar. Não tem condição. Achei que a falta foi muito bem batida. Parabéns. Se a bola passa pela barreira, parabéns, Flavinho. Se a bola passa pela barreira e entra no ângulo de cá, não seria a falha dele. Agora, naquele canto onde ele tá posicionado... ali ela foi muito rápida. Muito forte. Ele não tava preparado. Ai, gente, no seguinte, não bate falta. Não, muita coisa. Mas o cara tá fazendo gol. Ela vem rápido, eu não tô preparado, não tem como pegar. Ô, Flavinho, e se tinha os jogadores na frente dele, é mais falha ainda, porque ele deveria ficar mais deslocado para o lado onde ele pudesse ver a bola. Eu achei muito bem batido. Agora, nesse caso, por exemplo, os jogadores do Corinthians eles têm prioridade de espaço ali, porque os jogadores do Corinthians têm que estar posicionados a 9,15 metros. É mais falha ainda se tinha os jogadores do Ceará na frente dele que não deixavam ver. Porque o goleiro tem que instruir os jogadores que estão na barreira para falar: tira esse caboclo daí, dá cotovelada, empurra o cara. Você tumultua, tira os caras da frente, evidente. O jogador tem que proteger o goleiro. E o segundo gol, o Mantuan falhou vergonhosamente. O Ceará veio no Maracanã domingo e ganhou do Flamengo. O Ceará ontem foi lá, pegou o Corinthians e ganhou. Tá um ponto só agora da zona, de sair da zona de rebaixamento. Exatamente, tá um ponto de sair da zona de rebaixamento. Sensacional, parabéns ao Ceará. E a festa da torcida? Tinha jogado bem contra o São Paulo, uma rodada antes. Sim. Perdeu 1-0. Perdeu no finzinho. E esse Leandro Carvalho, que fez o gol contra o Flamengo, aqui no Maracanã, perdeu um gol que tava 0-0. Saiu ele e o Sidão. Ele chutou a bola em cima do Sidão. É verdade. Se faz 1-0 ali, podia complicar. E ontem ele perdeu também um cara a cara com o Walter. Gente, eu vou dizer um negócio pra vocês. Só se aconteceu alguma coisa extraterrestre
pro Corinthians ir pra final da Copa do Brasil. Ou é Flamengo o adversário. ganhar do Palmeiras domingo. Porque é o Flamengo. Dá pra chegar. É o Flamengo. Tá um time que não passa confiança pra ninguém. O Flamengo tá igual pra ao ninguém. Corinthians, é a mesma coisa. Flamengo é igual. Ali pode acontecer qualquer coisa. Mas o Flamengo, qualquer coisa. Eu não considero o Flamengo igual no Corinthians, porque acho que o Flamengo hoje, apesar de tudo, tem individualmente... Mas e a preguiça? Mas não joga. Melhor não vai jogar Paquetá, não vai jogar o Cuejá. Não vai jogar o Paquetá, não joga o Cuejá. Dá pra eliminar o Flamengo na semifinal. Uma preguiça desgraçada. Agora, na final, contra Grêmio ou Palmeiras... Esquece. Aí esquece. Não, Cruzeiro ou Palmeiras? O campeão da Copa do Brasil ou é Cruzeiro ou é Palmeiras. Olha aqui, ó, a informação que chega agora. Aí acabou de chegar uma informação. Paquetá joga, viu, Abel Neto? Vai voltar. O Flamengo e o Cruzeiro vão fazer um Rashid, fretaram um avião para trazer Cuejar, Dedé e Paquetá. Não, Arrascaeta tá aqui. Não, mas isso é ruim. O jogador uma dessa chega desgastado, se lesiona. Não, é o seguinte, deixa eu ver de novo o segundo gol do Ceará. Produção, por gentileza, passa o segundo gol do Ceará pra mim. A produção te odeia. A falha do Mantuan, você tá falando? Não, eu quero ver o segundo gol do Esse é o gol do Corinthians. É o gol do Não Corinthians. estava impedido, não. Gol normal. Normal. Tem um lateral direito do Ceará, ele dá condição pro Roger. Eu só quero ver o segundo gol, foi marcado pelo Leandro Carvalho. Isso já no segundo tempo. Não, o gol foi contra. O gol foi dado contra, né? Esse é o gol de falta, mais um ex-São Paulino fazendo gol contra o Corinthians de falta. Goleiro, né, no caso, né? Mas ele não é São Paulino. Mas dá uma olhada. Eu gostei daquele mosaico lá atrás, ó, tá vendo? Na arquibancada. Olha só. Dá uma olhada. A torcida do Dá uma Corinthians, olhada. né? Agora, por gentileza, produção, posso pedir outra coisa pra vocês? Pergunta lá. Tem ninguém sentado lá no Espaço Corinthians? Peraí, o Flavinho falou aqui. Valeu. O Flavinho falou aqui. Olha lá. Então, tá mexendo o Corinthians ali, ó. Peraí. Tem ninguém lá. Meia dúzia Não, de Põe agora a imagem do Palmeiras, torcida do Palmeiras, nesse mesmo estádio. Olha lá. Olha a diferença. Peraí. Olha a diferença. Então, quando o senhor não é aquele veio cantinho, aqui ontem, não. quando Você o tá senhor equivocado. veio aqui ontem e disse Tá que o Ceará não enche o espaço dele aqui em São Paulo, a mesma Ia ter coisa mais vai gente. pro Corinthians. Ia ter mais gente do Ceará aqui. Não tem espaço. Se tivesse, os caras Você iam tá abrir. equivocado. Iam abrir, que nem faziam Aquele aqui em São espaço. Paulo. Bota o do Palmeiras Ai, de novo, do céu, não dá produção. pra falar. Olha a diferença. Olha a diferença. Aquele espaço, aquele cantinho com alguns torcedores ali, aquele espaço não é onde tá a torcida do Corinthians. Você tá Se equivocado. tivesse gente... Não, você tá equivocado. A torcida do Corinthians tá no meio de campo, exatamente. pra cá. Compara com o do Palmeiras. Pra cá. Compara com o do Era um Palmeiras. jogo de final de semana, Sormani. É o final de Olha, semana. peraí. Você tá sendo injusto, O trânsito não chegou. Jogos durante a semana. Não cai o braço. Escuta, Sormani. O negócio é o seguinte. Olha isso. Jogos no final de semana, eles tendem a encher muito mais. Fato. O Corinthians, ele não vive uma boa fase, diferente da fase Mas que o a Palmeiras torcida é vive fiel, também. não é? Sormani, É o atração, torcedor é assim. É atração, não é? O torcedor é então assim. o torcedor do Corinthians é Basta você analisar a média de público quando o time busca um título de campeonato e a média de público quando o time não busca um campeonato. O torcedor, muitas Palmeiras, vezes, quando ele jogou é aí, assim. não estava buscando título. Não estava buscando título. Tem só um foi antes da gominho. Copa. Tem só um gominho, olha lá. O Corinthians tem 1, 2, 3 gols à disposição dele e não encheu. Agora põe a torcida do Palmeiras. Põe a torcida do Palmeiras. Olha lá. 1, 2, 3 gols vazios. Olha lá o Palmeiras. 1, 2. Tinha um gol a mais de palmeirense lá e o Palmeiras não vivia essa fase que o Corinthians vive. O Corinthians vive uma fase de semifinal da Copa do Brasil, uma situação difícil. Mas no brasileiro não tá buscando nada. É o Corinthians. O brasileiro é o oitavo. 1 trilhão de torcedores. 1 trilhão de torcedores? Cadê os torcida? O Palmeiras foi lá e deu uma lição à torcida do Corinthians. Peraí. Ó, repara nessa imagem. Ali atrás do gol tá bem cheio, no meio campo aqui também tá vazio. Agora vai pra imagem da torcida do Corinthians. Palmeiras só vai até Olha aqui, aquela ó. coluna ali. Aqui essa parte de baixo aqui, ó, vazio. Não, aqui já não é torcida, aqui já é a parte da nuda. Nada, tem os caras de verde ali, ó. Olha lá o cara Não, do túnel ali aqui. não é ali. É de lá pra lá. Ó, o cara saindo do túnel aqui. É do muro pra lá. Vocês estão malucos? Ó, o cara aqui, ó. Não abre e não aberto. Ó, negócio aqui, ó. Reparem nessa imagem quando tiver o plano aberto. Não é. Olha os caras aqui de camisa verde. Olha os caras de camisa verde, verde-limão. Mano, é do muro pra lá. Tá igual. Você tá maluco. Nada. Pega o do Corinthians então. Você quer fazer isso? Olha o comparativo. Olha o do Corinthians lá. Pega o do Corinthians aí. Olha o jogo do Corinthians aqui, ó. Aqui, ó. Não tem ninguém também aqui, ó. Tá vazio ali. Mas aonde tá cheio atrás do gol. Tem um gomo vazio ali. O que vale... A câmera, vem aqui em mim, por favor. Vem em mim. Vem aqui em mim, por favor. O que vale... Ó, vou mostrar aqui, ó. O que vale é desse muro aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá exatamente igual. Desse muro pra lá. Ó. Não dá pra fazer isso? Não dá. Olha, o El... Nossa, o pessoal tá xingando no switcher. Ô, mano, o El Heisenberg, ele fala aqui... O Benja... Exatamente igual, olha lá.
É legal, né? O Corinthians não tem torcida no Nordeste. Ele falou, Isso é só Ô, ideia portuguesa, ô, Evaldo, ele falou bem já. Avisa o mano que isso de que não é final de semana não cola. O estádio é bem localizado e é bem no meio da cidade. Não, a questão no meio não é da essa. cidade não é. A questão não é O essa. estádio não é no meio da cidade, eu conheço lá. Olha, Mas aqui o final de semana o Tadeu Braga falou assim, esse Sormani está louco. O Tadeu, ele não está, ele é diferente. Aquela parte é divisória de torcida, não sabe nada, nunca pisou no Castelão. Já fui no Castelão, eu estive lá. Aquele espaço em branco aí é divisória. Não é. Gente, pelo amor de Deus, se tivesse mais corintiano, ia mais pra lá. É a polícia que está dividindo. Basta vocês verem o cordão de isolamento da polícia. Por que não dividiu? Por que deram mais espaço para o Palmeiras, então, eu te pergunto? Porque é exatamente o mesmo ângulo. Estão dividindo. Gente, pelo amor de Deus, o Palmeiras ocupou um gol a mais do que o Corinthians. O André Tetsu... Você está brigando por causa de um gol, O André Tetsu... Tem gente que briga por 4 centímetros. O André... Nossa, que porrada no Flavinho agora. O André... Ah, mas também tá... Mas agora ele já, depois de 50 anos, ele falou que já... Ele falou, se eu tivesse 2 centímetros a mais. Ia ficar com 9. Avisa o Sormani... O André Tetsu avisa o Sormani que tinha aproximadamente 10 mil corintianos ontem, sem mais. Então peraí. Aproximadamente então significa que tinha menos. Olha melhor esse cara aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Não, fazer agora, você não vai deixar depois. ler. Agora ou depois? Não, essa aqui é melhor. Mas agora ou depois? Não, lê aqui. Lê aqui. Não, então já lê agora. Não, lê aqui. Lê aqui. Lê logo. Lê logo. Não, melhor depois. Não, pastor, lê deixa logo. depois. Ele vai ser impactado. Ele vai ficar impactado, ele vai ficar nervoso. É melhor não ler. Não. Não lê. Pode ler. Eu não leria. Não. Pode ler. Eu não leria. problema nenhum. Eu não Pode ler. leria. Sabe o que ele tá Eu não dizendo? leria. Não, deixa eu ler então. Então vai. O SCCP acima de tudo. Olha, o torcedor do Santos e da Portuguesa falando em torcida é o mesmo comparar a banda Calypso com a Iron Maiden. Nossa. Não, o nível de inteligência. O nível de inteligência. Eu não estou comparando a torcida do Santos ou da Portuguesa com o Corinthians, companheiro. Eu estou comparando a torcida do Palmeiras, a do Corinthians com a do Palmeiras. Você vai ganhar o Porque o Palmeiras calou a boca do Corinthians ontem. Porque o Corinthians não tem torcida no Nordeste. Faz bobagem. É mentira. Quem tem torcida no Nordeste É o Flamengo são Vasco. os times do Rio. Flamengo E e Vasco. principalmente o Flamengo e Vasco. Você acabou de falar que a torcida do Palmeiras encheu. Mas Olha não a encheu incoerência. tudo. Não encheu tudo. Espera um entendi. pouquinho. Não encheu tudo. Tinha mais palmeirenses do que corintianos. Ponto. O rapaz acabou de Times falar. do Sul que tem torcida no Nordeste são Flamengo e Vasco. O resto é tudo completo. É tudo papo furado. E o IBGE também. É tudo O completo. Censo, Negócio seguinte, Abel Neto, domingo tem o clássico. Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Pra você, quem ganha esse jogo? Palmeiras favorito. Mesmo com a mudança, o Palmeiras está numa fase muito melhor. Joga em casa. Mesmo o Felipão tendo dito, e ele vai poupar alguns jogadores, só que o time B, alternativo, reserva do Palmeiras, está jogando muito também. Palmeiras favoritaço. Bom, pro Abel Neto, Palmeiras favoritaço domingo pra ganhar do Corinthians. Arrisca um placar? Arrisca o placar. 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Meu pequeno menino. Acreditando na força da camisa do Corinthians, na chegada de um novo treinador, mas é verdade, tô embasado, irmão, tô embasado. Vamos lá. O negócio é o seguinte, Ele apostou no Corinthians contra o Ceará? Apostou. Ele apostou. Normal, então, nem sempre acerta, né? Então, pois é, mas o Corinthians ele deu uma rateada, mas enfim, com a chegada do novo técnico. Que você aprovou. Não, eu fiz umas ressalvas aí, mas eu vou apostar agora no longo prazo. A curto prazo não dá pra cobrar o Jair. Então mas é o caso de domingo. Não é, ainda não. Domingo É o caso de domingo. É curtíssimo curtíssimo. Mas é que tá. Não, mas pensando já na troca de treinador, todo mundo sabe que é igual roupa nova, Pascoal. Você opa, tô de roupa nova. Roupa nova é nome do Corinthians. Todo mundo querendo agradar, inclusive, muito bom. Todo mundo querendo agradar o cara. Os jogadores, se de fato não gostavam dos Marlós, agora eles vão ter que correr pelo Jair, porque é o próximo treinador. Acredito, Pascoal, que o Corinthians não perde esse jogo. O Palmeiras aí vem embalado, tá com um time Tudo isso alternativo pra dizer no que vai Campeonato empatar? Brasileiro. Eu acho que o Corinthians empata com o Palmeiras. Puxa vida, que Ué, parece Quanto? que ele Placar, desenvolveu. placar. 1-1. 1-1. Pô, achei que ia falar 3-0 pro Corinthians. Oswaldo O Corinthians tá Pascoal. sendo humilde, tá segurando. Oswaldo Pascoal, que novamente adota aquela tática. Entrou no começo do programa gritando, rasgando, depois se ausentou. Não, não. Corinthians mesmo. Palmeiras Foi o domingo. Lucas Daqui a Lima. pouco a gente libera de novo, você volta lá umas 3 horas. É mesmo? Muito obrigado. Eu acho Pra trocar o alternador do Não Pascoal, né? para dar sempre a mesma voltagem, Sei, né? sei. Acho que nesse caso o Palmeiras é muito favorito, gente. Não dá para dizer outra coisa. É um time em ascensão no campeonato e um outro que patina a todo momento.
Qual é a alegria, qual é a ilusão que tem um torcedor do Corinthians e ver o seu time jogando na arena? Pelo menos para não passar vergonha. Hoje o torcedor do Corinthians diz, vamos jogar na arena para não passar vergonha do Palmeiras. É só isso. Para mim o Palmeiras é muito favorito, muito favorito. E o Filipão ontem na entrevista coletiva deixou claro que os jogadores que jogam nas Copas serão poupados para as Copas. Então volta o time do Campeonato Brasileiro e é um bom time, tem demonstrado isso nessas participações com 2-0 Palmeiras. Tudo isso para dar só 2-0? Aí uma coisa que tá todo mundo reclamando que você tem se equivocado. Você falou assim, pô, o Palmeiras joga 3 campeonatos, só o Palmeiras joga. Cruzeiro também. Cruzeiro também. Que você esquece de falar que o Cruzeiro joga o campeonato. É verdade, Copa do Brasil, Brasileiro e a Libertadores. Perdão, eu peço desculpas se eu me equivoquei. Em relação a torcida do Cruzeiro tá brava com Em relação ao seu pedido de desculpa, não é assim. Daqui a pouco nós vamos fazer uma enquete com a torcida do Cruzeiro. Vai saber se ela aceita as suas desculpas. Mas tem gente mais pendurada que eu, né? Com a torcida do Cruzeiro. Mas esse não é exemplo. Esse aí tem cartaz com o rosto dele. Esse é o meu maior patrimônio. Os inimigos que eu tenho. Isso prova que eu sou um bom jornalista. Ô, bom jornalista, quem ganha domingo? Palmeiras, fácil, com o pé nas costas, 4-1. Quanto? Fácil. 4-1. E olha, se bobear, 4-0. Mudar. 4-0. Fácil. O time tá embalado. O time tá descansado. Esse time não se desgasta, porque o Filipão descobriu um jeito de administrar essa questão de 3 campeonatos ao mesmo tempo. Vai jogar no Allianz Parque, ok, o Mano fala e com razão. O Corinthians costuma jogar bem lá. Mas um Corinthians encorpado. Um Corinthians como time. Um Corinthians com treinador. Aí é diferente, não é esse Corinthians que está chegando para jogar domingo o Palmeiras. Chega um Corinthians abatido, chega um Corinthians com técnico novo, que não conhece nada do Corinthians. Mágico. Do Palmeiras e nem do... Você falou que ele vai ser mágico? Só se ele for um mágico, né? Se ele colocar em prática o que ele aprendeu no curso de mágico que ele fez recentemente aqui no Rio de Janeiro. Então, 4-0 para mim, Palmeiras. Falou, é o Corinthians. Flávio Gomes. Não, o Corinthians nunca perdeu de 4-0? Não vejo Vai perder esse domingo. nenhuma dificuldade para o Corinthians ganhar do Palmeiras. Eu acho que vocês estão aí exaltando o Palmeiras de um jeito, como se o Palmeiras estivesse voando, jogando futebol exuberante, tudo mais. O Palmeiras está ganhando jogos. Da sexta colocação já é um dos perto do... Qual foi a grande atuação, a grande goleada que teve grande atuação. Teve atuações convincentes, meu senhor. É diferente de um jogo esporádico, como tinha com o Roger, o jogo contra o Boca Juniors. Como diz o hino. O Palmeiras respeita o seu hino. Como é que fala o padrão? A lealdade em padrão. Corinthians ganha o jogo 2-0 na estreia do como é que será a cara do Sormani segunda? Mostra aí na tela. A cara do Sormani segunda. Começando o Fox Sports Rádio. Quer apostar? É com ele. Opa! Quer apostar? Vai. Se o Corinthians ganhar, eu venho com a camisa do Corinthians. Se o Palmeiras ganhar, você vem com a camisa do Palmeiras. Uma informação agora que chega é o seguinte: 36 mil ingressos. 36... Você ouviu o que eu falei? Eu tô compenetrado. 36 mil ingressos vendidos já para domingo. Restam 4 mil ingressos para Palmeiras e Corinthians no domingo. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente aí. Vamos lá. Eu vou enrolar. O estado da zica. Eu vou enrolar. Mandou segurar? O que tem... Olha aqui, mas tem muita gente aí criticando o Sormani e o Pascoal. Pois não. Esse é o meu maior patrimônio. O Gemerson. É nome de uísque isso, né? Jameson é um uísque irlandês, não é escocês. O uísque foi feito pela primeira vez na Irlanda e não na Escócia. É porque você é irlandês, ainda porque foi feito na Irlanda. Se fosse um uísque... Você fala que é um uísque irlandês, que foi feito. Estou dando uma informação para você que o uísque, ao contrário do que muita gente pensa, o uísque não foi feito pela primeira vez na Escócia. Não foi inventado? Então pera um pouquinho. Ele foi feito pela primeira vez na Irlanda. A invenção do uísque é irlandês e não escocês. O Gemerson da Silva Martins falou: Jair é um bom nome, tem tudo para dar certo no Timão. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp. Mas você é burro, hein? Pô, o cara falou, você foi burro. Irlandês, foi feito na Irlanda. Óbvio. WhatsApp aí, o burro. Vai. Fox Sports Rádio, fala rapaziada. Fala beija! E aí, Sormani? Aí você gosta, hein? Recadinho pro mano aí, ó, que é corintiano igual eu. Ô, mano, é bom já ir se acostumando. Domingo será uma aventura, viu?
Domingo será uma aventura. Ai, meu Deus. Falou, rapaziada. Abraço. Maurício Falamesca, corintiano aqui de Peruíbe. Peruíbe. Abraço pra galera de Peruíbe. O cara foi bem, inteligente. Um abraço pra ele. É bom o Jair se acostumando, viu? Verdade. Vai ser uma aventura. Verdade, tem um trocadilho com o nome, né? Olha Verdade, aí. tem razão. Olha aí. Deixa eu falar uma parada pra você aí, ô. Fala aí, meu senhor. Você pode fazer o programa agora ou está num momento de... Não, tô aqui tranquilo. De contemplação. Só que faltava aqui um salgadinho. Quando eu falei aqui, o senhor desdenhou. Vamos lá. O senhor desdenhou. Vamos lá. Como é de costume. Pode ser. O único aqui que você paga um pau é pro Sormani, que é teu contemporâneo. É meu parceiro. O resto todo mundo se critica. É, meu parceiro. As coisas que você fala do Abel Neto, às vezes eu fico pasmo. Abel, meu